Em nono lugar da lista oficial das transformações mais fortes do Vegeta temos o Macaco Gigante, também conhecido como Ozaru. Essa transformação é extremamente subestimada, afinal é a primeira transformação, então muitas pessoas acreditam que era a transformação mais fraca e não tem nenhuma utilidade, mas durante muito tempo essa foi a transformação dominante em Dragon Ball, e foi graças a ela que Vegeta conseguiu ganhar a primeira batalha contra o seu maior rival da história, o Goku. Inclusive, o Vegeta nunca perdeu uma luta a sério pro Goku. O Macaco Gigante é a transformação padrão de todos os Saiyajins. Ela é uma transformação instintiva, cada vez que o Saiyajin olha pra lua cheia, ele se transforma inevitavelmente, virando uma fera selvagem. Porém, Vegeta, como sempre foi muito inteligente, além de ter sido criado na cultura do planeta Vegeta, conseguiu a incrível habilidade de domar a fera e controlar o poder do Ozaru, mantendo a sua consciência apesar de ter se tornado um macaco selvagem. Essa habilidade foi mais do que suficiente para vencer Goku na primeira batalha que eles travaram. No fim, ele não conseguiu sair vitorioso da Terra, afinal, o Yajirobe foi lá e cortou a cauda dele fora. E o tão orgulhoso Vegeta só sobreviveu porque o Kuririn teve piedade dele, não pela vontade do próprio Kuririn, porque qualquer um que tivesse um pouco de sanidade mental não deixaria o Vegeta escapar vivo. Então, claro que foi pela vontade do Goku. Ele esperava travar uma batalha a sério de novo com aquele bravo guerreiro que ele tinha conhecido. E bom, será que isso aconteceu? Em oitavo lugar temos o Super Saiyajin. Enquanto o Ozaru é uma transformação que multiplica o poder do guerreiro que estiver utilizando em 10 vezes, o Super Saiyajin é muito mais forte e consegue multiplicar o poder em 50 vezes. Por isso ele está em oitavo lugar. Muitos pensavam que para se transformar em Super Saiyajin precisaria ter o coração puro, e não preciso contar pra ninguém que o Vegeta começou sendo um vilão de Dragon Ball Z. Assim como todos os Saiyajins, o Vegeta sempre teve um comportamento egoísta. Nunca se importou com nada além das suas lutas e ele mesmo. E só trabalhava pra Frieza porque o Frieza era muito mais forte do que ele. Mas o objetivo de Vegeta sempre foi ficar acima de Frieza, e ele só foi conseguir isso quando alcançou pela primeira vez o Super Saiyajin. Então isso quer dizer que não é necessário ter o coração puro? Bom, apesar da maioria das pessoas terem assistido Dragon Ball Z, mesmo assistindo o anime não tem como você ter essa resposta. Mas como eu tô aqui pra fazer a boa pra vocês, vou responder essa pergunta. Mas é claro que eu não vou usar uma fala minha, e sim a fala do próprio criador de Dragon Ball, o Akira Toriyama. Em uma entrevista relativamente recente, antes dele vir a falecer, ele introduziu para todos os fãs de Dragon Ball o conceito das células S, que são unidades biológicas presentes nos corpos dos Saiyajins, e de acordo com ele, ter um espírito gentil e um coração puro, que em Dragon Ball é a mesma coisa, ajuda sim o Saiyajin a conseguir poder. Então como o Vegeta obteve o Super Saiyajin? Bom, o Akira Toriyama nessa mesma entrevista falou que também é necessário um poder de luta, não é só ter o coração puro. Então o que aconteceu com o Vegeta? Ele tinha tanto poder de luta, mas tanto poder, que mesmo sem ter o coração puro, ele conseguiu o Super Saiyajin. Ou seja, ele conseguiu na base da pura marra. Ele não conseguiu o Super Saiyajin porque tinha o coração puro. Ele conseguiu o Super Saiyajin apesar de não ter o coração puro, porque se vocês bem lembram, na época o Vegeta era pura maldade. Em sétimo lugar temos o Ultra Super Saiyajin. Essa é uma transformação que apareceu muito pouco, afinal, logo depois que o Vegeta descobriu essa transformação, o Goku refutou a transformação. Mas como assim refutou? Bom, o Ultra Super Saiyajin é uma forma do Super Saiyajin, só que com muito mais poder de luta. O Vegeta descobriu essa transformação porque ele treinou na Sala do Tempo com o Trunks do futuro, e o objetivo dele com ela era derrotar o Cell. Mas o que ele não tinha percebido é que apesar dessa forma fazer com que o guerreiro fique muito mais forte, ela compromete severamente a mobilidade e o deixa lento. E o Goku já tinha descoberto essa transformação também, mas nem chegou a utilizar fora da Sala do Tempo, porque ele percebeu que apesar de forte, era uma transformação que não compensava. O Super Saiyajin normal era melhor. Uma curiosidade sobre essa transformação é que o Trunks do futuro utilizou no Dragon Ball Super, mas ele também não gosta dela e prefere utilizar o Super Saiyajin 2, que ele despertou para poder lutar contra o Dabura, a fim de impedir a saga Majin Buu no futuro do Trunks, algo muito legal que ficou inexplorado em Dragon Ball Z. Afinal, no futuro de Trunks também existiu o Majin Buu, e o Trunks, o que fez com isso? E a gente descobre que foi isso que ele fez. Então, como Vegeta e Trunks descobriram essa transformação meio que juntos, é interessante dar um fim a essa história de Ultra Super Saiyajin. Em sexto lugar, temos o Super Saiyajin 2. Essa transformação é uma das melhores transformações, porque ela é muito mais poderosa do que o Super Saiyajin convencional. Lembra que eu falei que o Macaco Gigante multiplica o poder normal em 10 vezes e o Super Saiyajin em 50 vezes? Então, o Super Saiyajin 2 multiplica em 100 vezes. É muito mais poderosa. Essa era pra ser a forma definitiva de Dragon Ball, e o autor planejava acabar Dragon Ball logo após Gohan conseguir essa transformação. Mas como eles quiseram continuar a história depois disso, tiveram que nivelar Goku e Vegeta. Afinal, o Gohan tava anos-luz na frente. Assim, tanto Goku quanto Vegeta conseguiram o Super Saiyajin 2 já na saga Majin Buu. A curiosidade interessante acerca do Super Saiyajin 2 é que no filme Batalha dos Deuses foi afirmado que o Vegeta ultrapassou o poder do Super Saiyajin 3 do Goku com o seu Super Saiyajin 2. Tudo porque ele ficou enfurecido na hora que o Bills bateu na Bulma. E bom, em quinto lugar não temos o Super
Saiyajin 3. E já que vocês perceberam que nessa lista ainda tem muitas transformações, fica a curiosidade, por que Vegeta não tem o Super Saiyajin 3, que é muito mais fraco do que as transformações seguintes? A teoria mais aceita é que para despertar o Super Saiyajin 3 é necessário treinar em um mundo diferente, um mundo em que o corpo consiga suportar melhor. Por isso o Goku desenvolveu essa transformação que é tão exaustiva no outro mundo, afinal ele já estava morto. Já o Gotenks pode utilizar essa forma porque ele também treinou em uma dimensão diferente, além de ser uma fusão, que facilita bastante. Tudo em uma fusão é diferente de um corpo normal. Por isso, em quinto lugar, temos o Super Saiyajin Deus. Muitos fãs viram o Dragon Ball Super e repararam que o Vegeta tinha pulado o Super Saiyajin Deus pro Super Saiyajin Azul, e de fato isso aconteceu. Porém, no mangá, o Super Saiyajin Deus tem uma introdução bem antes do anime, já que Vegeta utiliza essa forma para poder batalhar contra o Goku Black. Ela é uma transformação muito interessante porque provavelmente é a que tem o melhor custo-benefício. Ela, por ser uma forma divina, é muito mais forte que o Super Saiyajin 1, 2, 3, mas gasta muito menos energia que as anteriores, porque ela é como se fosse uma transformação base, o ponto inicial para desenvolver os poderes divinos. Ela não só gasta pouca energia, como recupera a energia do corpo e até cura ferimentos, sendo uma transformação incrível e muito poderosa. Infelizmente, o Vegeta utiliza muito pouco e não temos muitas cenas de animação dele com essa transformação. Felizmente, o filme Dragon Ball Super Broly nos deu uma linda luta do Vegeta no Super Saiyajin Deus contra o próprio Broly, e na minha opinião, essa é a transformação mais bonita no Vegeta, principalmente quando traz a aura de fogo. Comenta aí embaixo sua opinião nos comentários. Em quarto lugar, temos o Super Saiyajin Blue. Seguindo a lógica, essa transformação é muito mais poderosa que o Super Saiyajin Deus. Afinal, ela é o Super Saiyajin Deus transformado em Super Saiyajin. Como o Vegeta foi treinar com Whis 6 meses antes do Goku, ele teve tempo para alcançar o Goku. Afinal, o Goku começou o Dragon Ball Super muito mais poderoso que o Vegeta, e como a intenção dos produtores era fazer eles serem rivais compatíveis, deram essa colher de chá de roteiro pro Vegeta. Depois do Whis explicar o conceito do Ki divino, que era um Ki muito mais poderoso que o Ki convencional que estávamos acostumados, aos poucos Vegeta foi pegando a manha dessa habilidade e despertou o Super Saiyajin Blue. O ponto mais épico dessa transformação foi quando o Vegeta conseguiu se vingar finalmente de Frieza, mas por algum motivo quiseram fazer o Goku roubar a kill dele e o filme acabou dessa forma, que pra mim foi o maior tiro no pé desse filme e cortou bastante a graça do que poderia ser a redenção do Vegeta contra o tirano Frieza. Em terceiro lugar, temos o Super Saiyajin Blue Full Power. Essa é uma versão do Super Saiyajin Blue que apenas existe no mangá. Isso acontece um pouco antes do Torneio do Poder. Nesse diálogo exclusivo dos quadrinhos, Bills nota que Vegeta ficou muito mais forte e decide desafiá-lo depois que o Peixe Oráculo diz que um dia Goku e Vegeta irão rivalizar com ele. Depois que Bills derruba facilmente o Super Saiyajin Blue do Vegeta, o Vegeta revela que ele também pode usar uma nova forma, diminuindo a distância entre ele e Goku mais uma vez, e essa forma é o Super Saiyajin Blue Full Power. Com essa forma, Vegeta consegue desferir um golpe bem sucedido em Bills. No entanto, isso enfurece o deus, que fica sério e derrota o Saiyajin com um único golpe. Apesar disso, Bills reconhece o poder de Vegeta e comenta que ele é forte o suficiente para ser um candidato a deus da destruição em outro universo. Em segundo lugar, temos o Super Saiyajin Blue Evolution. Essa é uma transformação que, na minha opinião, não tem tanta graça. Afinal, no anime, eles tentaram simular um Ultra Super Saiyajin, só que um Ultra Super Saiyajin Blue. A intenção dessa transformação era igualar o poder do Vegeta com o Super Saiyajin Blue Kaioken, que é um recurso que nem tem no mangá, e no anime acabou zoando a escala de poderes. Ele até tem uma cena interessante contra o topo, mas eu gosto mais de como o Super Saiyajin Blue é trabalhado no mangá. Lá também existe o Super Saiyajin Blue Evolution, e é bem mais poderoso do que no anime, sendo tão poderoso quanto o Instinto Superior Presságio, e em alguns momentos, inclusive na última grande batalha do mangá, Vegeta com essa forma conseguiu ter resultados melhores contra o vilão Granolar do que o Goku com o Instinto Superior completo, a versão de cabelos brancos. Tá certo que o motivo é porque Goku não estava dominando tão bem essa forma, mas o Vegeta foi só no básico e conseguiu fazer melhor, só não fez melhor do que a sua forma mais forte. E em primeiríssimo lugar temos o Ego Superior. Na página 20 do capítulo 68 de Dragon Ball Super, Bills pergunta pra Vegeta se ele não ia tentar o Instinto Superior também, e o Vegeta fala que não, e diz que ele acha possível que Vegeta supere Goku de outro jeito, afinal o Instinto Superior não era a única técnica dos deuses, e fala, acha mesmo que nós, Hakaishins, ou deuses da destruição, usaríamos uma técnica que precisa manter seu coração calmo e tranquilo? E foi ali que começou o desenvolvimento do Ego Superior. Posteriormente, o próprio Bills treina o Vegeta para poder utilizar essa transformação, e foi o primeiro poder de Vegeta que o Bills realmente achou que valia a pena. Afinal, foi a primeira vez que ele cedeu e finalmente começou a treinar alguém. Essa forma é simplesmente surreal, onde o guerreiro pensa apenas em destruição e com uma vontade assassina luta apenas para vencer, não se importando se aquilo vai dar danos pro seu corpo. Os danos inclusive aumentam o poder dessa forma. De acordo com o Vegeta, ele está treinando atualmente para poder deter a ameaça de Frieza, e aquela kill que o Goku roubou lá no passado, Vegeta pode ter agora. Para eu continuar esse formato de listas de Dragon Ball, deixem bastante like que isso me incentiva a trazer os próximos, e comentem embaixo se você quiser também. Comentem também sugestões de vídeos, e para receber os próximos, basta estar inscrito. Veja aqui na tela a lista dos 12 Saiyajins mais poderosos de Dragon Ball, que eu aposto que talvez nessa lista você nem saiba que alguns personagens existem. Sim, clica na tela para você dar uma conferida.